tudo bem? Estamos aqui para mais um tempo de devocional com o tema hoje, separados para uma grande obra. E a história que nós queremos ler hoje aqui é a história de Elias passando seu cajado para Eliseu. 2 Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas disse ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos, os profetas, pararam a certa distância deles e ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres e que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque com porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim foi o chamado para uma grande obra que o Senhor chama então Eliseu para ser o substituto do ministério de Elias. Ou seja, então a transição, o profeta Elias estava prestes a passar o seu cajado e já tinha sido anunciado que ele iria ser tomado pelo redemoinho, e isso foi uma notícia que correu, os discípulos dos profetas sabiam, então não era uma coisa que era segredo, e então já corria de um lado para o outro. E a pessoa escolhida para substituto de Elias foi Eliseu, um homem que estava lá trabalhando, lavrando a sua terra, com as suas 12 juntas de bois, e ali quando ele chamado, ele prontamente atendeu, deixou tudo, a sua família, e seguiu ao profeta Elias nessa caminhada. Então diz aqui a palavra que ele largou tudo, e isso mostra que uma primeira característica a encontrarmos na vida de Eliseu é o desprendimento. O chamado, quando alguém é chamado por Deus para uma obra, essa característica, desprendimento, tem que fazer parte da sua vida, do seu coração, porque ele vai então ser desafiado, vai ter um preço a pagar, e esse ser desprendido vai ser uma das coisas que vai acompanhá-lo. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi um desejo ousado, que ele então no verso 9 fala para Elias, que ele queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, que Elias tinha. Então, ou seja, ele foi ousado no seu pedido. Ele conhecia o grande Elias. Elias era um dos profetas que estava correndo pelas terras de Israel e Deus usando poderosamente. Então Eliseu conhecia Elias e sabia dos feitos que ele
tinha realizado ou que Deus realizava através da vida dele. E quando Eliseu pede porção dobrada, ele também sabia que era um desejo muito ousado de fazer as coisas que Elias fez em dobro, ou seja, ter essa ousadia em dobro, seria algo muito grande, muito ousado. Então ele foi ousado no pedido. E a gente, quando olhamos para nós, temos que pensar nesse sentido: o que é que nós realmente queremos? O que é que realmente nós desejamos realizar, fazer na obra de Deus? Então esse buscar do Espírito, essa busca da unção de Deus, tem que ser algo intrínseco na nossa alma e a gente buscar isso. E quando vemos, então, agora os passos que Eliseu deu atrás de Elias, comprovando que realmente ele desejava, que ele queria, e foi levado agora lá no verso 1, né, que nós lemos aqui do capítulo 2, que começando pelo começo. Que começo era esse, né? Aquele lugar ali chamado Gilgal foi o primeiro lugar onde, quando o povo de Israel atravessa o Jordão, eles param ali. Ali foi o começo. Foi o começo onde, ao passar o Jordão, aquela história de deserto, a história do Egito estava ficando para trás. Era também uma renovação de geração. A geração que saíram de adultos lá do Egito ficaram plantados no deserto. Agora é uma nova geração, a velha geração ficou no deserto. A nova geração ali agora vai ser circuncidados, ali vai começar então um novo começo para a nação de Israel, através desse povo. Então entendemos que a situação ali também, o lugar Gilgal, era o lugar da purificação. Foi o lugar onde eles tiveram que ser circuncidados, ou seja, fazer ali uma nova aliança com o Senhor, e aí começar a colocar as coisas para frente, e segundo agora Deus queria. As coisas velhas estavam ficando para trás, e agora eles começam então tudo novamente. Então a aplicação que nós podemos entender aqui é que nesse começo é quando nós estamos sendo separados do mundo, né? Nosso começo é quando nós somos separados do mundo. E também entendemos que ali temos a nossa convicção do nosso chamado, porque todos novos convertidos, todos aqueles que se fizeram servo de Deus, que agora são chamados por Deus também, não só para a salvação, mas para a obra do ministério. E todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma obra a realizar por Deus nessa terra. E ali, então, Elias agora leva Eliseu para o segundo lugar, que é Betel. No verso 2 fala que é o lugar da manifestação de Deus, ou a casa de Deus, o lugar onde eles viram a face de Deus, onde a face de Deus era manifestada para eles, e eles viram Deus ali, casa de Deus. Então, tem pessoas que, por motivos teológicos, eles fazem assim um tipo de crítica com a ideia do templo de ser chamado igreja. Nós entendemos que a igreja somos nós, pessoas, mas que às vezes o templo, o lugar que nós chamamos de igreja, o templo, é um pouco assim meio colocado a um desdém, sem muita importância. Enquanto que nós entendemos que esse lugar, templo, nós sabemos que é o lugar onde Deus tem se revelado para nós como igreja, onde Ele tem feito milagres, onde Ele tem levado pessoas a experimentar coisas sobrenaturais da pessoa dele, Ele tem revelado a sua pessoa fazendo milagres. É onde a gente tem a comunhão entre nós, igreja, irmãos, onde a gente vê um irmão crescendo na fé, avançando na sua caminhada. É o lugar também do aprendizado, onde a Bíblia sendo ensinada, nós estamos crescendo cada dia mais e aproximando de Deus. Então esse lugar é um lugar separado, é um lugar onde o Senhor leva Eliseu para Betel, o lugar onde chamado casa de Deus, onde que a face de Deus é vista, revelada, e para nós é esse lugar que nós chamamos de igreja. Então um lugar onde vemos a face de Deus, ou seja, onde a gente vai continuar. E Eliseu então teve essa experiência de ser levado e estar nesse lugar para ter a contemplação também do lugar onde Deus se revelou de maneira poderosa.
Segue a história e agora eles chegam em Jericó, no verso 4, fala que agora eles chegam em Jericó. Jericó é o lugar da batalha. Ao atravessar o Jordão, entrar, passar por Gilgal, eles chegam em Jericó. Jericó era o lugar da primeira cidade que eles tiveram que derrotar e vencer o inimigo, tomar posse daquele lugar. Então significa lugar de batalha. Mas também foi o lugar da grande vitória. Para quem conhece a história de Jericó, as muralhas grandes, uma cidade quase que total segurança com respeito aos seus inimigos para invadi-los, mas o Senhor fez uma grande obra ali, derrubando as muralhas e vence ali. É o lugar da vitória também. E a gente entende que a história do cristianismo é escrita, e livros que estão escritos como Heróis da Fé, e que conta muito o lado do que foi feito, não conta aquilo que foi de sofrimento, de batalha, de lutas. Os heróis da fé que estão nos livros escritos, muitas vezes a luta que eles tiveram, os desafios que eles tiveram, foi suprimido, não foi contado. Ficou muito a questão do romântico, de quantas coisas grandiosas e gloriosas que eles realizaram. Mas eles também tiveram muitas batalhas, enfrentaram muitas e muitas lutas. Então, a vida cristã, ela é feita de batalhas e também de vitórias, e grandes vitórias. Deus tem nos levado a vencer os desafios, as lutas a cada dia. Nós temos visto as muralhas das Jericós que têm se levantado contra nós, ou estado no nosso caminho, nós temos rompido e vencido. Então, ali segue ele agora para o Rio Jordão, onde chega o momento em que Deus estava preparando para levar Elias, e ele pega a sua capa, enrola e toca nas águas do Rio Jordão, e eles atravessam em seco, e para o outro lado no sentido do deserto, como se estivesse voltando. Mas ali foi o momento onde acontece o grande milagre, né? O grande milagre é o lugar da divisão, é o lugar da separação, é o lugar onde Josué atravessa com o povo de Israel, é o lugar onde Elias volta novamente para mostrar algo sobrenatural diante dos olhos do seu discípulo Eliseu. E ele agora chega naquele lugar e é tomado então por esse redemoinho, levado aos céus. E agora Eliseu está assumindo, vamos dizer assim, o seu cajado, está assumindo agora o seu ministério, e a gente pode colocar como o último obstáculo, né? Que era ele voltar agora novamente para Israel. Ele tinha que retornar atravessando pelo Jordão. Ele faz a mesma coisa que o seu discipulador fez. Pegou a capa, lançou ali, tocou nas águas, e o Rio Jordão se abre para que o profeta Eliseu agora atravessasse. Então a gente entende que Deus nos leva a essas experiências, Deus nos leva a viver momentos sobrenaturais na nossa vida e fazer coisas grandiosas para Deus. Então, o chamado para uma grandiosa obra, Deus tem nos chamado para isso. Lá em Marcos capítulo 16, verso 17, Jesus fala para nós que os sinais seguirão aqueles que acreditam. Então, sinais, milagres, maravilhas, segue a vida daqueles que obedecem, aqueles que resolveram se entregar para o Senhor, né, no seu começo de vida espiritual ali, já começou a entregar seu coração para Deus e seguiu na sua caminhada, tendo as revelações da face de Deus, né, pessoas que foram tendo as suas batalhas e vitórias, mas que também atravessam, rompendo os limites da sua vida de fé e seguindo em obediência. E nessa nossa caminhada a gente está vendo Deus operando maravilhas, salvando vidas, restaurando vidas, e como também, principalmente, garantindo para cada um de nós, ou para aqueles que estão aceitando a Cristo, a certeza da sua salvação, que é a nossa grande obra de levar a mensagem de salvação, de libertação e salvação para cada pessoa. Que Deus te abençoe e que Ele possa te sustentar a cada dia na sua vida.